Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o programa Papo Coreográfico, um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia, Minas Gerais. Hoje nós vamos receber aqui um incrível bailarino e coreógrafo. Ele é diretor da escola Balé Educarte desde 2011. É diretor e coreógrafo da Intuição Companhia de Balé, com sede na capital paulista desde 2017. Ele também é membro do Conselho Internacional da Dança, com sede em Paris, na França. Nós estamos falando de Vinícius Anselmo. Vinícius, seja bem-vindo. Ele também é um conterrâneo nosso aqui de Uberlândia. Gostaria, Vinícius, que você nos contasse a sua história com a dança. Muito obrigada, Vinícius. Fique à vontade. Olá, Rosana, todos aí presentes, tanto aqui ao vivo quanto quem assistir depois. Muito obrigado pelo convite, Rosana. Obrigado aí, Secretaria de Cultura de Uberlândia, por essa oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá compartilhar um pouquinho aí da nossa história. Vou compartilhar a tela aqui. Conseguindo ver aí? Bom, meu nome é Vinícius Rodrigues Anselmo, tenho 38 anos, sou natural aí de Uberlândia, né? Minha família toda daí, foi criada em Uberlândia. E, bom, atuei como bailarino, ainda atuo de vez em quando, sou diretor e coreógrafo, né? Eu sou diretor do Balé Educarte há 12 anos, aqui em São Paulo, né? O Balé Educarte é uma escola de formação em balé clássico e também a gente oferece modalidades de outras vertentes de dança, como jazz, dança contemporânea, sapateado, né? A escola tem um princípio de ensino com afetividade, com generosidade, né? Com afetividade, então esse é o nosso foco aqui, ensinar a dança com essa filosofia. E também sou diretor e coreógrafo da Intuição Companhia de Dança, há 5 anos, né, aqui em São Paulo, que foi até um desdobramento aí desse trabalho aqui do Balé Educarte, né. Aí vou começar a contar um pouquinho de como começou essa história na dança, né. Bom, eu sempre gostei de dançar, né, desde criança eu ficava copiando a coreografia da TV, né, pegando passo com as minhas primas, dançava nas festas, sempre gostei muito de dançar. Mas aí no colegial, acho que no segundo colegial, uma amiga, Brenda Nadler, que é bailarina também, né, que veio para São Paulo também, trabalha com musical, com teatro, televisão hoje em dia, mas naquela época ela convidou, né, a sala para assistir um espetáculo ali no Teatro Grande Otelo, né, foi um Don Quixote, acho. Então eu assisti aquela peça e me encantei, né, achei incrível, os bailarinos saltando, carregando as meninas, girando, né, aquela música clássica, eu fiquei bem deslumbrado, bem encantado. E então me veio esse desejo de começar a dança. E eu contei para os meus dois amigos, né, o Júlio e o Augusto, que estão aí na foto, o Julião e o Augustão, são grandes amigos até hoje, a gente encontrou agora há pouco, fizemos uma reprodução da foto que a gente fez lá no começo, quando a gente entrou para o balé. Então, começamos os três aí, essa empreitada. E começamos lá no estúdio da Cláudia Nunes, né, que foi nossa professora, junto com o Eduardo Paiva. Também foi um período muito que eu guardo com muito carinho, né? A gente desenvolveu assim a paixão, o apego, o gosto mesmo pela dança, pela arte, né? Junto de outros elementos, né, de amizade, de lealdade, né, de disciplina. A gente passava ali horas, né, de segunda a sexta, né, horas ali, Eduardo, Cláudia, Augusto, Júlio, aprendendo dança, né? Então foi ali que tudo começou, 2002. Aí depois de 2003 eu vim para São Paulo
e não achei muitas fotos dessa época, mas eu fiquei um ano por aqui, estudei na Easy Dancers, né? Fiz aulas com Tony Abbott e a Cid Almeida, balé clássico, também uma rotina intensa, de segunda a sexta. A gente também tinha outras modalidades, né? Fazíamos aulas de contemporâneo, né? De contemporâneo, e dançávamos clássicos, alguns trabalhos de neoclássico. E depois, bom, eu fiquei aqui em 2003, ainda era muito jovem, né? Tinha acho, 18 anos, e então foi difícil, né, me manter aqui em São Paulo. Eu achei melhor voltar para Uberlândia e fazer uma faculdade, né? Então eu voltei para Uberlândia, fiz o curso de administração na UFO e fui para o Grupo Vortex, né? Comecei a estudar com a Guilherme Boaventura e fiquei aí de 2004 até 2008, com 5 anos aí, com um estudo intenso de balé, né? Acho que aprendi muito com a Guilherme, uma maestrina de balé, né? E também tive a oportunidade de trabalhar com o Tíndaro Silvano, alguns trabalhos, né? Ele ia para janeiro, em dezembro, fazia uma residência aí longa com a gente nas criações dele, e aprendi muito com o Tíndaro também, principalmente nessa parte de coreografar, né? Eu já tinha um desejo de coreografar, de criar naquela época. Eu até me lembro que um dia eu fui até um pouco pretencioso, falei, Tíndaro, eu queria usar essa música, coreografar com essa música, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, dando sugestões para ele. Ele falou, Vini, coloca isso num congelador que um dia você ainda vai usar. E assim eu fiz, né? Eu tenho uma pasta congeladora e desde então eu coloco músicas, ideias, vídeos, movimentos, temas, e vira e mexe quando tem oportunidade assim para criação, eu vou lá nessa pasta, né, e vasculho ali e encontro muitas coisas. E então foi uma época assim de muito aprendizado, né? Foi a época de formação pesada mesmo, assim, de dança, a parte técnica principalmente, né? Muscular, física, né? E técnica, né? Então foi esse período lá no Vórtice. Aqui também eu coloquei essas fotos só para porque nesse período eu comecei a dar aulas também. Então eu dava aulas no lar. O lar era vocês conhecem, né? Que é um, um centro ali que atendia crianças num horário fora do horário de aula delas. Então elas faziam aulas de balé, de música, né? Então eu tinha lá bastante alunos no lar, né? Acho que era 150 alunos, somando de manhã e tarde. De manhã porque eu dei aula de manhã e de tarde. Então dei aulas no lar, também estava dando aula em Tuiutaba, que a Guilmar tinha uma parceria com a prefeitura de Ituiutaba, tá ali o Fernando também, nosso querido aluno, e começou o balé, tá até hoje, né, dando aulas aí, Fernando, super disciplinado, super talentoso, começou lá em Ituiutaba, eu ia para lá todos os sábados, e também tem essa turma aí do Vortex ao lado direito ali, que é uma turma de alunas selecionadas, né? Então, naquele projeto do lar, tinham 500 crianças, por exemplo, então a Guilmar selecionava ali os mais talentosos e eles iam para fazer aulas no Vortex, né? Por algum tempo, eu dei aulas aí para essas turmas. Ali, aqui a gente está no camarim do Rondon Pacheco, saudade, né? Rondon Pacheco, fechado agora, né? Mas tem muitas lembranças boas aí dessa época de Uberlândia, junto da família, dos amigos. Aprendi muito. Em 2009 eu vim para São Paulo, entrei no Balé Estágio e comecei a carreira profissional na, na dança, né, como bailarino. Eu fiquei no estágio em 2009, eu saí por um tempo, depois voltei em 2012 e depois voltei em 2017. Mas eu sempre tive um vínculo muito grande com eles, né? Eles se tornaram grandes amigos. Então, desde 2009 até hoje, eu vou para lá, faço aulas, a gente conversa, troca ideia. E Dona Márcia e o maestro Décio Otero, são uma enciclopédia de dança viva, né? Eles entendem de arte de fato de uma forma muito profunda, muito íntegra,
né? E eles têm um papel político, né? Usando a dança como ferramenta muito grande. Então, foi um lugar que eu aprendi muito sobre dança, muito sobre arte, muito sobre vida, e aprendo até hoje com eles, né? Então, aí nessa foto tem à esquerda é o balé Bossa Nova, ali acima o balé Quarupi, fala sobre a questão do índio, né? É um mergulho mesmo nessa problemática, né, das comunidades indígenas que foram dizimadas e ainda continuam, né, sendo. Um balé que completou 40 anos de existência, e o maestro sempre fala que aquela época já era um grande problema, e muito triste ver que hoje ainda tem a mesma relevância, né, essa obra. E é muito profundo, assim, no final a gente chora, eu chorava bastante, é um mergulho intenso nessa questão. E embaixo tem ali uma foto do balé o Chico Buarque, balé estágio dança Chico Buarque, vai aí permeando, né, dentro das obras do Chico, né, de uma forma muito sensível, e gostava muito desse balé. Ali tem uma foto, né, do maestro, Dona Márica, a Helena Katz, que sempre estava ali fazendo um bate-papo com a gente, umas rodas de conversa. A gente aprendia muito ali com esses gênios aí da dança. Aqui embaixo tem uma foto que saiu na revista Veja, do balé Preludiando. E aqui à direita eu coloquei junto de uma ópera que eu participei aqui em São Paulo, no Teatro Municipal, Magdalena, com um compositor era Vila Lobos, né, música de Vila Lobos. E eu fiz muitos projetos paralelos aqui em São Paulo. Depois que eu vim para cá, eu tentei organizar essa apresentação de uma forma cronológica e não teve jeito, porque muitas coisas foram se cruzando, acontecendo ao mesmo tempo. Então, coloquei de uma forma, da forma como que aconteceu, né? Foi bem tudo misturado, acontecendo junto. Então, eu vivenciei nessa ópera uma experiência que me ajudou muito na questão de produção do espetáculo, como um todo, né, enquanto diretor, porque a produção francesa tinha uma complexidade muito grande, né, eles trouxeram todos os cenários, figurinos, toda a estrutura em, de avião, né. Eu lembro que o backstage deles ali era bem complexo, e aí eu pude aprender um pouquinho de toda essa interligação, né, entre bailarinos, figurinistas, né, iluminação, cenário, muitos técnicos ali fazendo tudo acontecer, né, o coordenador de palco coordenando toda a equipe, e no Teatro Municipal, né, que é de grande porte, então eu considero importante, principalmente nesse quesito, assim, de estar vivenciando ali os bastidores e ver o quanto a gente pode ir aprimorando, né, na complexidade de criação das obras, né. E foi muito gostoso, foi ótimo fazer essa ópera lá, uma delícia. Aí que, nesse período também tive alguns convites, né, ali acima estou dançando o Corsário com a Gabriela Finardi, hoje é uma bailarina que dança numa companhia na Alemanha. A gente foi convidado para fazer a abertura do Passo de Arte. Aqui ao centro, estou junto com a Aurora Dick, nós fizemos uma gala para o Pavilhão D, né, aqui em São Paulo, direção do Ricardo Scher, e a Aurora Dick é brasileira, bailarina lindíssima, hoje ela é solista do Status Ballet. Foi uma experiência incrível dançar com ela, um nível técnico assim realmente impressionante, uma pessoa super gentil, generosa. E também fiz muitas aulas aqui no pavilhão com o Ricardo Scher. Esse ano que eu vim para São Paulo, 2009, eu estava ali dançando no estágio, mas também fazendo aulas com o pavilhão, dançando clássico, assim, nesses outros trabalhos fora a companhia. Aqui à direita, em cima, eu dancei o Solar, no Baiader completo, em Campinas. Eu fui convidado para fazer esse balé completo ali na Iris Ativa. Aqui abaixo foi um mercador, que eu fiz lá em Goitacazes, também como convidado. Aqui ao centro, embaixo, Copélia, em São Carlos, também em balé completo.
São Carlos eu fui muitos anos fazer vários balés completos para eles. Aqui à direita o Don Quixote, também lá em São Carlos, e à direita no canto o Quebra-Nozes, para a Escola Paulista de Dança. Eu acho que em 2010, também antes de abrir a escola, eu dava aulas também na Escola Paulista de Dança, que é aqui em Moema, direção da Andréia Hayashida, que hoje é uma grande amiga e parceira, a gente sempre está se ajudando, trocando ideia, trocando figurinha. E começou desde essa época, a nossa amizade, a nossa parceria. Em 2010, eu entrei nessa companhia de contemporâneo chamada Staccato SP. Foi um marco essa experiência. Fiquei um ano nessa companhia, mas foi a primeira vez que eu tive um contato com a dança contemporânea mais conceitual. Até então, acho que eu trabalhei muito essa questão da fisicalidade, da estética, né, da técnica mais crua. E nessa companhia eu abri muito assim os horizontes para o quanto a dança pode expandir. Eu lembro que a gente fazia os encontros filosóficos com o Rodrigo Villalba, foi aí que eu conheci o Rodrigo Villalba, que hoje é nosso parceiro aqui, amigo, parceiro da companhia. Foi aí nesse momento que eu entendi essa forma também de criar, né? Sob direção do Fernando Machado, ele era o diretor e coreógrafo desse projeto, né? E foi um mergulho grande aí nessa parte de como fazer a dança conversar com a filosofia e essas trocas acontecerem de uma forma muito interessante. Em 2011, abri o estúdio, Balé do Kart, Escola Balé do Kart aqui em São Paulo, no bairro Tatuapé. E, bom, é uma história muito longa, intensa, né? São 12 anos. Eu até, quando fui selecionar o material para colocar aqui nessa apresentação, tive dificuldade, porque foi muita coisa aconteceu aqui dentro nesses 12 anos. Então eu dei uma resumida e sintetizando, né, a gente já produziu 24 espetáculos, geralmente é dois por ano, a gente faz, um no meio do ano, outro no final do ano, os 9 formaturas, né, que a gente tem o hábito de fazer essa cerimônia de formatura, quando as bailarinas concluem o curso de 8 anos, a gente faz uma noite especial para elas, uma cerimônia de entrega de diplomas, com homenagem aos pais, aos amigos, elas fazem um clipe, todas dançam um trabalho individual ou PADD, né? Tem um momento assim para coroar esse ciclo de formação na dança. É claro que a formação é para sempre, a gente está sempre aprendendo, mas eu acho que é muito interessante assim dar essa pausa e para celebrar, né, para coroar aí tanto esforço, tanta dedicação, né, que elas têm pela dança. E, bom, nesses anos a gente teve muitas premiações nacionais, que eu tive dificuldade, assim, eu acho que as mais relevantes são os 3 prêmios em Berlim, que a gente teve, no Festival Tanzolim. Em um deles, nós fomos selecionados também para dançar no Gala, ali com outras companhias, o Status Ballet dançou, Teatro Mariinsky dançou também no PADD, teve grandes companhias ali dançando junto, né, das alunas, foi muito bom, foi muito prazeroso ver, né, elas ali juntos e fazendo essa gala. A gente já montou alguns repertórios, né, balés de repertórios completos, Don Quixote a gente montou 2 vezes, Gisele uma vez, e o Quebra-Nozes a gente montou agora em 2022. Coloquei essa foto do espetáculo de 2015, aqui do Balé do Kart, Rio. A gente fez ali uma interpretação da animação, né, tiramos as falas dos personagens, né, editamos, e houve toda uma criação para narrar essa história do Rio. Fizemos no Teatro Sérgio Cardoso. Nessa época, a gente tinha mais ou menos uns 160 alunos ali participando. E aqui eu coloquei um teaser do último espetáculo, que foi o ano passado, 2020, o Quebra-Nozes.
Vou colocar para vocês assistirem. Isso foi o último espetáculo da escola, né? 2022, dezembro de 2022.
E agora coloquei aqui algumas fotos, porque como eu tinha dito anteriormente, muitos projetos foram acontecendo paralelamente, né? Então, aqui nessa foto à esquerda foi uma homenagem que eu recebi aqui na Câmara de São Paulo, dos vereadores, um voto de júbilo à dança no Dia Internacional da Dança. A gente, junto ali da Inês Bogé, do Ismael Ivo, da Uda Bittencourt, da Fernanda Chama, e aqui à direita, esse Don Quixote que a gente montou aqui no Balé do Kart, eu dancei também, como Basílio, a gente fez a montagem também dançamos. Aqui à esquerda abaixo, uma foto de um intensivo que eu fiz lá em Nova York. Foram 42 dias, eu fiquei em Nova York estudando ali na Broadway, em outras escolas. Eu encontrei dois professores de dança contemporânea que eu gostei muito da linguagem deles e tive muitas aulas e muito aprendizado com eles. É o Brice Musset e o Max Owen. Os dois, uma movimentação muito macia, muito orgânica, muito circular, e esse intensivo que eu vi lá em Nova York me influenciou muito nessa movimentação que eu estou criando aqui na companhia. Né? Aqui à direita é uma brincadeira ali, fazendo uma foto. Em 2016, passei uma temporada na companhia Albany Berkshire, ali em Nova York. Né? Foi uma temporada ali de umas 14 cidades, uns 30 espetáculos por aí. Dançamos alguns neoclássicos e também o Quebra-Nozes. Foi uma experiência muito rica, né? Dançar ali profissionalmente nos Estados Unidos, a produção dele muito elaborada, os teatros maravilhosos, uma estrutura super profissional, uma experiência muito rica. Conheci a neve esse ano, foi muito marcante para mim essa vivência lá. Em 2018, eu passei também 35 dias em Paris e eu fiz um curso muito importante, o Share Intensive. Esse foi um marco na minha vida enquanto artista e coreógrafo. Né? Antes de falar desse curso em específico, eu também gostaria de falar das experiências ali anexas, né, que eu vivenciei, que foi assistir o Decadence, do Ohad Naharin, lá no Ópera de Paris, assistir de perto essa linguagem do Batcheva, me estimulou, me inspirou muito, assim, nas criações futuras da companhia. Assisti muitos balés em vários espaços alternativos, em praças, em jardins, por isso coloquei essas duas fotos ali, e você via ali a população totalmente engajada e participante, né, consome arte de uma forma muito bonita de ver, assim, e muito rica culturalmente, assisti muitas influências ali. Esse Tragedy, do Olivier Dubois, foi um balé muito marcante, assim, ele é uma desconstrução total, assim, do que é o entender de dança. São uns 30 bailarinos completamente nus no palco, e eles ficam, em média, 20 minutos caminhando, apenas caminhando, de uma forma rítmica, com uma música extremamente agressiva. Até antes de começar o espetáculo, eles dão um fone de ouvido e eles já informam que né, vai ter um estímulo visual e sonoro muito forte. Se alguém ficar muito desconfortável, pode sair, e não tem problema. E realmente é incrível, assim, a gente é só assistindo mesmo. Mas eles constroem muitos paradigmas, e aí você começa a ver a riqueza do simples, a riqueza de um caminhar. Né? E você vai olhando ali os corpos nus, né? A princípio você fica um pouco chocado, depois você vai olhando, depois de 20 minutos caminhando, você
esquece que eles estão nus. Uma coisa... E aí você começa a pensar no que é a roupa, né? No que é... O que esse símbolo, né, de se vestir, ele também remete socialmente falando. São muitas viagens, muitas inspirações ali. Então, essas duas obras que eu assisti, eu acho que me marcaram bastante, né? E o curso em especial, porque a ideia desse curso era estudar coreógrafos, linguagens coreográficas. Então, era um intensivo do repertório de movimento do Hat Narim, do Diri Kilian, da Crystal Pite e da Sharon Whale. São 4 grandes coreógrafos, mundialmente falando, muito reconhecidos. Então, esse intensivo, a ideia era estudar o repertório deles, né? A gente aprendia de fato as sequências e também o por detrás, né? Do processo de criação de cada um. Então, ali, né, com o Had Naharim, a Olivia era do Batcheva, bailarina do Batcheva, ministrou as aulas, né? A Célia Meide, que é a ensaiadora, foi bailarina do Netherlands Dance Theatre, do NDT, também ministrou essas aulas. O Didi Porco, o Léo Leros, também são bailarinos e ensaiadores das companhias. Então foi uma vivência muito intensa ali, né? Formas diferentes de se coreografar, mas que, para mim, o que me marcou mais foi o aquecimento. O aquecimento antes de aprender as sequências coreográficas, a Olivia começou com Gaga, né, um aquecimento. De repente, o Didi também começou com Gaga. O Léo também começou com Gaga. De repente, a Célia começou um aquecimento, ela não disse especificamente que era a técnica Gaga, mas era algo muito similar. E aí, de repente, viveu um boom. Falei, meu, as maiores companhias do mundo estão fazendo Gaga como aquecimento. A técnica Gaga, que foi criada por Ohad Naharin, né, que é o diretor do Bateva. E isso, para mim, foi um renascimento enquanto coreógrafo, porque a técnica Gaga, ela estimula uma autoescuta aprimorada do corpo, né? Desenvolve a capacidade intuitiva de você se conectar com o prazer de se mover, com o senso de humor no movimento. É uma construção totalmente sensorial, né, desse se mover. Então, eu achei incrível perceber que as maiores companhias do mundo estavam usando essa ferramenta para aquecimento, não só para aquecimento, mas para desenvolvimento técnico e artístico dos bailarinos. E daí eu entrei num mergulho intensivo de Gaga. Né? Depois disso, comecei eu fiz um curso intensivo que teve aqui no Brasil, com o Chamel Pitts, que era bailarino do Bateva também, ele chegou a coreografar para a São Paulo Companhia de Dança, e nesse mesmo período ele criou um curso intensivo de Gaga aqui. Então, fiz esse curso, e depois todas não, mas quase todas as oportunidades online que tive para fazer aula diretamente com o Ohad Naharin, eu fiz várias aulas com ele online e continuo ainda fazendo as aulas online, principalmente na pandemia, né? Acho que no primeiro ano da pandemia eles até liberaram todas as aulas online gratuitas, depois começaram a cobrar, mas eu continuei fazendo algumas. Então, o mergulho dentro da técnica Gaga que eu descobri nesse curso foi o que direcionou todo o trabalho da companhia, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí agora eu vou falar um pouquinho da companhia. Intuição Companhia de Dança. Surgiu em 2017, numa iniciativa totalmente aleatória, intuitiva mesmo. Aqui na escola, algumas amigas estavam saindo lá da São Paulo Companhia de Dança, tinham acabado de sair de lá, alguns alunos mais avançados aqui do grupo estavam ali fazendo aula, e a gente decidiu se reunir e começar a montar algo. E escolhi algumas músicas que eu gostava, e fomos desenvolvendo ali uma criação, que em julho de 2017 se tornou esse trabalho chamado Intuição.
Eu enviei o projeto para a Prefeitura de São Paulo e nós fomos aprovados pelo Fomento à Dança. E aí tivemos um recurso financeiro, um patrocínio para, de fato, iniciar esse trabalho profissional com a companhia. Foi criada em 2017, né? A companhia investiga, pesquisa, cria e circula um mover de dentro para fora, de escuta do corpo em sua subjetividade e de encontro com o prazer e senso de humor. A filosofia do grupo é tirar o balé da zona contemplativa e trazer essa técnica para um lugar de pesquisa conceitual e contemporânea, onde as propostas de trabalho visam questionar a estrutura social no âmbito psicológico que impactam diretamente em assuntos urgentes, como a preservação ambiental, igualitarismo, política e cidadania. A linguagem é um balé contemporâneo, a gente até demorou um pouco para definir o que estávamos fazendo, até não queria definir, queria deixar sem definir, mas as pessoas sempre me perguntam e questionam o que vocês fazem, qual é a linguagem. Eu acho que o mais próximo do que a gente está fazendo poderia ser chamado de balé contemporâneo. E então aí estão todas as obras. A primeira foi Intuição, 2017, né? Foi patrocinada pelo Programa Municipal de Fomento à Dança. A segunda foi Epifania, também patrocinada pelo Programa Municipal de Fomento à Dança, em 2018. E depois o Antropólogo Viajante. Foram 3 projetos que apoiaram essa obra. O PROAC Linha 48, que é um edital do Estado de São Paulo, o PROAC 37, que não está aí. Os 2 foram criações para o audiovisual, foi na época da pandemia, né? Então, a gente fez 2 criações, uma com 5 bailarinos e outra com 10 bailarinos. A primeira, os dois, o mesmo trabalho, Antropólogo Viajante, né? A segunda criação foi uma releitura dessa primeira. A gente mudou o espaço, aumentou o número de bailarinos, e a obra em si ela vai evoluindo, ela vai se transformando à medida que vai sendo apresentada. E o terceiro edital que apoiou esse trabalho foi o PROAC 03. E então a gente, vamos dizer, transcreveu esse balé para o presencial. Até então era audiovisual, foi gravado. O formato especial para espaços cênicos não convencionais. A gente apresentou ele em parques, em praças, em centros culturais, pátios de centros culturais. Esse projeto foi uma circulação do Antropólogo Viajante. E é muito louco, porque é um outro balé, né? Trazer isso para o presencial é uma outra dinâmica, foi uma nova criação de verdade, levar isso para o presencial. E o último trabalho se chama Afeto. Foi criado agora em 2022 e apresentado em espaços cênicos convencionais, mas também pode ser adaptado para não convencionais. A companhia oferece laboratório criativo de dança, que é uma oficina inspirada na técnica Gaga, né? A gente sempre realiza rodas de conversa, sempre não, mas sempre que possível, após as apresentações, para ter essa troca mais próxima, né, com o público. Sempre enriquece muito as obras, a gente escutar o olhar, entender o olhar das pessoas, né? Esse bate e volta, ele enriquece muito o trabalho e a identidade de movimento e de conceituação da companhia. Já circulamos em São Paulo, Santos, Guarulhos, Uberlândia, fomos de forma online, Jundiaí, Taubaté, Ilhabela, Campinas, Paranapiacaba, São Caetano do Sul. E agora, falar um pouquinho de cada trabalho. O primeiro, Intuição, foi criado em 2017, a primeira parte. E em 2018, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, a gente criou o balé completo, em 50 minutos. E um ponto forte da companhia é tentar trazer esse olhar filosófico como inspiração para as criações. Então, o Rodrigo Villalba, que a gente conheceu ali em 2009, 2010,
né, com a Staccato, fiz o contato com ele, falei, vamos encontrar o Rodrigão, por onde ele anda. Encontrei o Rodrigão, fiz o convite para participar com a gente dessa criação, e então ele promove encontros, rodas de conversa, ele traz, né, a visão e o entendimento do tema de acordo com a visão de vários pensadores, e a partir desse material, desse estofo conceitual, a gente parte para a sala de aula, para o corpo, e vamos transformar isso em movimento. Um caso da intuição, acho que um ponto forte que me marcou dessa troca com o Rodrigão foi a reflexão de que intuição é a experiência direta do intelecto com a realidade. Então, ele é um momento em que o indivíduo absorve, através dos seus sentidos, sem passar pelo crivo da crítica, da análise, do julgamento. Então, intuição, dentre várias outras formas de descrever, a que mais me chama a atenção é essa, né? Desse apenas experienciar, sem muito julgamento, e isso dentro da gente transforma em arte, né? Se transforma em arte de uma forma muito fácil. Eu gosto muito desse conceito, de me apropriar disso para criar, né? E por isso até que eu escolhi colocar o nome da companhia Intuição, né? Que nessa pesquisa de entender o que é intuição, como ela funciona em nós, eu quis mergulhar, né, mais fundo nessa pesquisa e chamamos a companhia de Intuição. A princípio, não citei antes, mas a princípio, no primeiro ano, a companhia se chamava Companhia Balé do Kart, depois mudamos para Intuição, Companhia de Balé, e o ano passado, se eu não me engano, mudamos de novo para Intuição, Companhia de Dança, porque eu acho que o trabalho foi se transformando tanto que eu achei um pouco forçado chamar de balé. Então, acho que dança abrange mais o que tem feito. Enquanto aqui um teaser do trabalho Intuição.
Isso. Esse é o Rodrigo Villalba, aqui à direita, né, acima, um amigo, parceiro, um gênio, filósofo, doutor em comunicação, sociólogo, ele tem tantas nomeações e assim, pessoa incrível, generosa, acho que acrescenta demais, assim, ao resultado dos trabalhos, né? E assim a gente faz os encontros para criar esse estofo para os trabalhos. Aqui eu coloquei essa foto com a Inês Borgeia, porque no primeiro ano da companhia eu tinha esse desejo grande, né, de firmar esse trabalho profissional. Então, fiz essa viagem para Paris, pesquisei, estudei, né, o que era coreografar, como coreografar, e voltando, eu não conhecia ainda a Inês pessoalmente, mas eu liguei lá e pedi para marcar uma reunião com ela, para ela me ajudar, né? Falei, Inês, eu queria uma consultoria de como se fazer uma companhia profissional. Você me ajuda? E ela, por incrível que pareça, me atendeu. A gente ficou praticamente lá 1 hora e meia falando sobre o que é, né, uma companhia profissional. Me deu várias dicas, várias sugestões. Foi super parceira. Depois disso, até a gente firmou aí umas parcerias de levar os alunos da escola para conhecer a São Paulo Companhia de Dança, né, os alunos tinham contato com, com toda a parte de criação de figurinos, cenário, todo o backstage lá da companhia, para eles vivenciarem, né, é, uma companhia de grande porte, né, que é o caso de uma companhia do Estado. Então, a gente teve outras parcerias. Depois, também, mais para frente, eu vou falar no trabalho que a gente fez junto lá. Mas muita gratidão aí por esses dois. Em 2019, Epifania, foi a próxima obra, também patrocinada pelo Programa de Fomento à Dança, e dentre várias sugestões conceituais que o Rodrigo propôs, eu me apropriei da seguinte, que diz que epifania é o momento, é o instante em que o indivíduo consegue ancorar 100% da sua consciência no momento presente, né? Então, isso a gente faz mais uma vez falando de sentidos, né? De utilizar aí de uma forma muito aprimorada os sentidos, se conectar com a realidade através deles. E daí, né, nesse momento efêmero, é como se o insight acontece, né? A última peça do quebra-cabeça. É aquele êxtase de alegria, de satisfação, né? Isso seria aí momentos de epifania, segundo essa, essa, é, essa visão que o Rodrigo trouxe, que eu gostei muito, e a gente usou isso para, de forma simplificada, claro, para falar o que foi estofo aí para a criação desse trabalho. E eu vou passar aqui um teaser desse trabalho também.
nesses 2 primeiros trabalhos, eu quis usar a música ao vivo, né, o piano ao vivo, porque eu acho que ele também teve um papel muito importante ali nessa sugestão para que tanto os bailarinos quanto o público se ancorassem no presente, né? Aquela música tocada ao vivo, né, as teclas do piano reverberando ali de forma instantânea, eu acho que traz um resultado fundamental assim para o que a gente tem proposto. O próximo trabalho foi o Antropólogo Viajante, que foi criado aí na pandemia, né? Já 2020 e 2021. E foi aquele momento que a gente ficou enclausurado em casa e tentando pensar o porquê, né, disso, o porquê de pandemias, né, o porquê de chegar a um ponto desse, né, enquanto raça humana. E daí eu comecei troquei ideia com o Rodrigão, fui buscar respostas aí na antropologia. E surgiu então a ideia desse trabalho, Antropólogo Viajante, que narra a história de Charlie, um ambientalista contemporâneo, que faz uma viagem no tempo bem distante, uma viagem 150 mil anos atrás, e vai conversar com os nossos parentes evolutivos, né? Então, ele viaja, conversa com 150 mil anos, depois 50 mil anos, e depois com o próprio Homo sapiens, antes da Revolução Industrial, que foram momentos aí de uma transição significativa enquanto forma de vida na civilização, né? Antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial. E ele vai com a pergunta, né? O que o homem desaprendeu na sua trajetória, o que a raça humana desaprendeu na sua trajetória, que fez com que ele usasse uma máscara para respirar, um relógio para enquadrar o tempo, e beirando a própria extinção, né? O que aconteceu? O que aconteceu para essa desconexão com o meio ambiente, com a natureza, e chegar nesse ponto? Então, são 3 diálogos instigantes que o próprio Rodrigo Vilauba escreveu, os diálogos, e vai fazer essas reflexões, conversando com os nossos parentes evolutivos. Vou passar um teaser também desse trabalho. E essa viagem no tempo, só me fugiu o nome dos... primeiro ele encontra com Homo erectus, depois com Homo de Neandertal, e assim
na terceira viagem com o Homo sapiens antes da Revolução Industrial. São 3 diálogos e 3 reflexões muito profundas. Bom, agora, nesse período também de pandemia, a gente fez a Inês Borgé promoveu um trabalho para jovens coreógrafos, a gente montar algo com o suporte da companhia, né, e desencadeou nesse trabalho que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um resumo. O voo do Vinícius Anselmo, ele cria novos espaços dentro do saguão do Teatro São Pedro. A gente filmou de vários ângulos para que se possa perceber como é que o tempo da filmagem altera a nossa percepção de uma dança que é muito delicada e intensa. O voo só acontece no vazio, e o vazio é onde as incertezas moram, né? E a gente muitas vezes quer voar, né? Tem esse desejo de aspirar a um novo jeito de se movimentar, um novo jeito de dançar, mas ao mesmo tempo a gente tem que confrontar esse vazio. A gente se apropriou da linguagem clássica, né? As bailarinas utilizam as pontas, mas a gente tentou instigar mais esse lado da espontaneidade, de aprimorar os sentidos, desenvolver mais essa parte instintiva. Então, nesse duo, as duas bailarinas seriam como essas duas vozes na nossa mente, né? Esse momento em que a gente tem coragem e a gente se lança, né, para esse vazio e almeja coisas novas, experimenta e arrisca, né, e aquele outro lado nosso que diz, não, vamos ficar aqui no Porto Seguro, no certo, no que a gente já conhece. Foi muito especial trabalhar com eles, e nós somos uma companhia pequena, né? Então, e trabalhar numa companhia grande, né, nesse projeto para novos coreógrafos foi bem interessante. Por um ponto você tem aquele suporte, né, e eu acho que por isso também o resultado ele é mais coletivo, né, como algumas decisões não partem só de você, então outros olhares se complementam e o resultado ele é mais coletivo do que do criador em si, né? Mas isso é fantástico, uma experiência muito interessante também. Foi muito rico ver que dá para fazer dessa forma também. E esse é o mais recente trabalho, o Afeto. Foi criado ano passado, né, 2022. Numa sociedade anestesiada pelo excesso, é preciso afeto. Uma obra de dança que atravessa num nível sutil, sensível, sensorial e corporal. Antes de qualquer julgamento possa ser feito. Afeto existe aqui, como a chama de uma lamparina, como brasa velha, apenas para não existir no momento seguinte. Se perdura e se fixa em nome e complexo. Em grupo é emoção. Se é cristalizado pelo tempo, pela vontade ou pela rotina, é sentimento. O grande diadema sobre as cabeças dos reis e rainhas dos nossos corações. Esse é o release, e agora eu vou mostrar para vocês o teaser. Now one.
Esse trabalho eu acho que combina super com espaços mais intimistas, para a plateia ficar bem próxima, pra ficar bem quente, bem caloroso ali, essa troca. E falando um pouquinho desse trabalho, o afeto ele está relacionado com o ser afetado. É algo, o afeto é algo que nos transforma no tempo e no espaço, né? De antes para depois, alguma coisa muda dentro de nós com esse contato, né? E esse afeto, né, essa mudança, ela gera uma emoção, né? Não falando da qualidade dessa emoção, pode ser positiva, negativa, de afeição ou de repulsa, enfim, mas alguma emoção é gerada em nós. E que, a princípio, né, esse primeiro afeto é chamado de emoção. E se isso se persiste numa rotina, no tempo, se esse ser afetado permanece, ele se transforma, se cristaliza num sentimento, né? Seria aí uma trajetória que pode se definir enquanto afeto, né? Esse apego ou desapego com relação a outras pessoas ou até mesmo a coisas, né? E o afeto ele pode ser pode acontecer com projeção, né, onde você vê no outro algo de si mesmo. Então, ao filho, por exemplo, olhar para o seu pai, por exemplo, olhar para o seu filho e ver o mesmo rosto, o mesmo nariz, o mesmo olho, ele vê algo dele mesmo na outra pessoa, né? E isso cria um vínculo. Então, afeto, esse vínculo afetivo, ele pode acontecer pela projeção ou pela identificação, que é quando algo da outra pessoa nos transforma. Eu só, por exemplo, eu só coreografo assim porque tal pessoa e tais pessoas mudaram a forma de como eu vejo a dança. Então eu crio esse vínculo afetivo, por essa identificação, né, algo da outra pessoa que nos transforma. E o magnetismo, que é esse indefinível, né, essa mágica do estar próximo a outra pessoa e sem nenhum motivo racional, você sente aquela conexão magnética, né? É como estar apaixonado, como amor à primeira vista, como algo do tipo, né? Seria um afeto por magnetismo. Falando bem por cima, assim, algumas sugestões, né, que o Rodrigo trouxe, baseado em alguns teóricos. Eu não vou mencioná-los porque talvez eu não esteja explicando a forma correta, mas eu já creio que isso tem bastante base e pode ser um estofo grande para a criação como foi, né, desse trabalho. E falando um pouquinho sobre o movimento, nesses 5 anos eu acho que a gente já tem construído aí uma identidade de movimento para a companhia, né, que a gente se baseia muito nessa textura sem resistência, que criar a textura no movimento, gerando uma resistência contrária, é algo que já é conhecido. Então, mas a gente imagina uma resistência diferente, aonde a força, a contração muscular é mais modulada pensando num volume por exemplo, de 0 a 10, né? Então, a gente ter ali níveis de tensões muito bem modulados, de 5,5, 6, 6,2. Então, aquela tensão muscular, aquela contração extremamente sensível, aonde os movimentos acontecem com os músculos apenas transportando os ossos de lugar, né? E a gente pensa muito em criar a textura de movimento dessa forma, utilizando-se das sapatilhas de ponta. Então a gente vai trazer essa textura, esse jeito de se movimentar, com uma bailarina se equilibrando nas pontas, trazendo ainda mobilidade de quadril, que as pontas a gente no balé não é muito utilizado, né? É sempre uma estrutura mais rígida, mas a gente coloca ainda esse elemento como se fosse uma extensão, né, do balé, usando também mobilidade de quadril, e brincamos também com o silêncio de movimento,
né, que é fazer esse massivo, trabalhar movimento e pausa, e nessas pausas, sem reverberação, né, como a gente trabalha com uma força modulada, né, então eu não faço muita força para parar também. Como eu não faço muita força para mover, também não faço muita força para parar. E isso reflete numa ausência de reverberação, pelo menos essa é a intenção, né? Claro que sempre reverbera um pouco o movimento, mas a nossa meta de brincadeira aí com as dinâmicas é essa, né? E a música, eu já falei um pouco, como a gente está nessa atmosfera aí do balé contemporâneo, a gente usa o piano, né, um instrumento, né, clássico, mas também música eletrônica, né, e a música ao vivo também para trazer o contemporâneo do eletrônico, né, o clássico do piano, da orquestra, e também o ao vivo, que é essa coisa de ancorar a nossa presença no momento presente, né, o ao vivo, essa conexão direta com quem está tocando a música, acho que traz essa magia do presente, né. A luz, eu acho que é algo que eu sempre penso junto do balé, eu não consigo criar sem pensar na luz, é sempre de onde que essa luz vem e qual o efeito que eu quero gerar com essa luz nesse movimento, para entender qual é a sensação que vai chegar no público. Então, eu estou sempre trabalhando com isso. Tudo que eu crio, eu abro os meus poros e sinto. E eu imagino que as pessoas vão sentir algo próximo disso. Então, eu vou coreografando mesmo com essa ideia de trabalhar as percepções, totalmente sensorial mesmo. Então, e a luz, ela ajuda muito nisso. A luz, eu acho que é fundamental, assim, nessa ideia. E o figurino eu ainda não desapeguei muito da estrutura clássica. Eu gosto de mostrar as linhas, as pernas, né, para ter essa linha longilínea, né, a perna comprida. Eu gosto de usar renda, um figurino justo ao corpo para enfatizar as linhas. Eu gosto disso, assim. Ainda não consegui. Eu penso em talvez trazer outras propostas, mas até então, né, nesses 5 anos, eu tenho utilizado o figurino assim, numa estrutura mais elegante e justa, e que ela não tenha muito destaque, né, para que as outras coisas apareçam mais, né, e ao mesmo tempo também que ela não seja desprezada, que ela tenha ali um cuidado, né, tem um cuidado, mas não é algo que vai se destacar, que todas as outras coisas eu penso que se destaca melhor para chegar no resultado. Bom, é isso. Queria mais uma vez agradecer aí pela oportunidade. Gostei muito de trocar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Se quiserem perguntar algo, compartilhar percepções, fico à disposição. Posso ir, Rosana? Pode ir, Eduardo. A vida de cada um é a vida de cada um. E a gente admira. Eu acho que de tudo que eu vi da sua história, e te conhecendo, você teve um sucesso absoluto no grande desafio de todo ser humano, que é aprender a conviver. Através da dança, claro que ela tem uma importância, está claro aqui, eu nem vou falar, né? Esse aprendizado da convivência é um sucesso absoluto para você. Você foi, e assim, e aí sim eu entendo a intuição, né? Você foi pela sua intuição. E você busca essa convivência, e a dança é um elemento, na verdade, é o espaço que você utiliza para isso, como eu também. A dança, para mim, ela é fundamental para cultivar a convivência. E eu vou repetir a mesma coisa que eu falei, não sei se na entrevista com a Beth ou se na entrevista com a Fernanda Bevilá.
Eu vou repetir, porque eu sou um militante, né, da convivência. Eu sou o militante da convivência. Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que ela busca a convivência. Nem sempre a convivência é a mais agradável, nem sempre a convivência dá certo, mas o estar querendo conviver, eu acho isso. E a dança, e aí eu vou chegar na dança. E como a dança é um ambiente favorável a isso. Mesmo que você seja uma pessoa que... Eu sou um bailarino solo, você precisa de tanta gente, e você tem que conviver com tanta gente, e você tem que aprender. E outra coisa, eu gosto de bailarino, né, gente? Porque eu sou bailarino, então eu gosto de bailarino. E eu acho que, antes de tudo, e isso a gente vê na sua história, essa valentia. O bailarino, se ele não for valente, até não tem nenhum porquê ele ser bailarino, né? Agora, o mais bonito disso tudo, de toda a sua história, e você contou bem. E você contou bem. Você contou de uma forma respeitosa para quem não te conhece e de uma forma esclarecedora para quem te conhece. O que fica disso tudo é a sua valentia. Está aí, isso aí está aí. O seu jeito é valente, serenamente valente. Eu acho isso o fundamental, essa serenidade e essa sua gana na convivência, porque você é uma pessoa que tudo que você falou, tudo, não teve uma que você mostrou, do que você falou, da sua narrativa toda, da sua história. Essa busca pela convivência. Fico assim, e aí eu fico muito feliz na hora que eu vejo você fazendo lá com a Luciana Davi, que também é daqui, sabe, que fez aula comigo. Quando você fala, olha aí, quando você fala da Brenda, que te chamou, que também fez aula comigo, tá tudo ligado. Não é uma questão de vaidade minha, mas é um orgulho. Eu já falei isso pro Vinícius. Eu tenho muito orgulho disso. E isso me toca profundamente. Não por eles serem os bailarinos, ou os produtores, ou os coreógrafos, mas porque eles têm e tiveram sucesso em buscar a convivência. Eu acho que isso é o fundamental. Convivência é espinhosa, convivência mas eu acho que é a nossa vocação. Fundamental é conviver. E eu vou repetir também, acho que pelo fracasso da convivência se faz as guerras. É isso. Tá? Fico muito feliz em ver tudo isso. Assim, me traz, mas me enche mesmo, enche a minha vida. E outra coisa, para finalizar, eu queria pedir desculpa pela saída, mas é que feijão estava cozinhando ali, então eu saí. Tá? Muito obrigada, Eduardo. E outra muito coisa, obrigado, amor. E outra coisa, fiquei muito feliz quando eu te vi no Quarup, na remontagem do Quarup, os 40 anos do Quarup. Aquilo é impossível se falar de dança nesse país sem falar de Marika e se falar de Décio. Sabe? É um país que precisa de memória e a gente, toda vez que a gente vê a oportunidade, a gente fala Marika e Décio. A gente deve muito a eles. Eu, inclusive. Tá? Eu acho isso muito... E esse papo aqui é para mostrar isso. Olha aí, Vinícius fazendo e buscando a convivência. Eu acho isso muito... Isso é dança. Na verdade, isso é dança, Vinícius. Acabou. Sim. Lindo isso que você está falando, Eduardo. Eu te agradeço. Você foi muito importante e ainda é muito importante para mim. Te agradeço e muita gratidão. E fico até assim desconcertado de te escutar e de tão feliz que eu fico falando assim. Muito obrigado. Agora você imagina a minha felicidade de te ver assim. Eduardo, muito obrigada pela sua presença. Eu, assim, tive o prazer de conhecer o Vinícius assim que ele começou a dançar. Apareceram 3 rapazes, né, iniciando a sua carreira de dança na escola da Cláudia Nunes. Eu tive o prazer de conhecê-los e muitos anos depois, no ano passado, apareceu o Vinícius no Festival de Dança do Triângulo com o espetáculo Epifania.
todos nós ficamos aqui, assim, boquiabertos com o espetáculo dele, muito sensível, muito belo, muito rico e atrativo, muito magnético, né? E surpreendeu a nós, os espectadores, e também os jurados que estavam lá reunidos, né? Que também eram professores e que também estavam dando cursos no festival. Eu conheci o Vinícius nos bastidores, achei ele uma pessoa muito sensível, uma pessoa, assim, que exala, assim, uma suavidade, um amor, né, muito grande. Achei o Vinícius uma pessoa extremamente criativa, capacitada. A gente vê pela história dele que ele reuniu conhecimentos, elementos de vários lugares do mundo, né? Ele se enriqueceu muito, mas com toda a riqueza e bagagem que ele teve, ele foi buscar o centro, o eixo da dança dele na intuição, né? Existe um estudioso, que é o líder da comunidade judaica do Brasil, que é o Newton Bonder, que ele tem uma definição muito linda de intuição. Ele diz que, através dos olhos, nós chegamos ao intelecto, mas a intuição é a escuta da essência, e para exercitar a intuição, a gente precisa ouvir, que os órgãos da intuição são os nossos ouvidos. E eu acho muito belo quando o Vinícius diz que a gente precisa também escutar o nosso corpo, né? Para se chegar na dança que a gente almeja fazer e criar, né? Eu gostaria de perguntar para o Vinícius, assim, Vinícius, como que a intuição, como que a intuição te leva a iniciar o seu processo criativo? Por exemplo, ela vem no chuveiro, é uma ideia na madrugada, é uma ideia da luz, ou é o magnetismo dos corpos? Como que a intuição começa a ancorar os movimentos dos seus bailarinos? Como que acontece para você? Vem do caderninho do refrigerador, você falou agora há pouco, assim, conta um pouquinho do seu processo criativo com os bailarinos. Como que acontece na prática? É engraçado isso. Definir intuição é um negócio difícil demais, né? E é engraçado que toda vez que eu tão intuitivo mesmo, que a gente vem feito, principalmente na sala de aula, quando eu começo a montar com um bailarino, a gente vai se copiando, eu nem vou falando muito, eu vou fazendo, e ele, não, é assim? Eu falo, não tem, é assim, vem comigo. É como uma dança Um namoro. Um namoro, né? Vem comigo, sente a minha energia, vamos fazendo. Aí isso, mais por ali, não, mais por aqui. Quando eu começo a definir demais, não, esse braço é para cima, não, agora passa para a direita, não, agora abaixo o ombro, vira a cabeça e vem o peito. Quanto mais eu faço isso, pior fica o movimento. Então, quanto menos eu consigo, então é um desafio grande, porque assim, também é difícil passar daqui para lá. Para lá. Né? Uhum. Tem que ter um canal, e o canal é a fala, muitas vezes, e o canal também é se olhar e se escutar, né? E escutar a música, não só a fala, né? Ele escutar, ele olhar, me olhar, e sentir energeticamente o que eu tô ali colocando, uma coisa energeticamente, ele tá sentindo que eu tô botando mais peso ou mais leveza. Quanto mais os dois, né, o bailarino e o coreógrafo, aprimoram essas dinâmicas, melhor fica, eu acho. Quando isso não acontece, porque às vezes não acontece, é normal, né? Às vezes não rola. Então eu vou para esse lado do mais fácil, que é definir. Não, então aqui, ó, mão entra, mão sai, cabeça vai, cabeça volta, e pé sobe, pé desce, vou por esse caminho. Só que o resultado, ele é mais pobre, eu acho.
Então, o intuição, acho que é... E aí, pensando em conceito, né? Pensando na parte conceitual, eu acho que é o dia a dia, né? Você perguntou do que inspira, se é o chuveiro, se é o congelador, tudo isso que você disse, mas também é a coisa da realidade. Assim, me aconteceu algo e, cara, me aconteceu isso, podia falar sobre assim, né? Podia, uma coisa cotidiana, né? E a coisa da compensação, né? Às vezes começa a pesar demais de cá, então, deixa eu criar uma leveza aqui em forma de dança. Muito E a música também, a música é fundamental, assim, então, deixar a música rolando ali, deixar aquilo ir misturando, né? achei legal, o Vinícius, que você fala da música como fonte inspiradora, mas você também citou a luz. Eu nunca tinha ouvido uma pessoa falando assim, tanta paixão da luz. Então, eu vejo que a luz, ela te move muito para o lugar que você quer chegar nas suas coreografias, né? Isso é muito interessante, especial. Sim, nossa, a luz que é o jeito que você, é o foco, o ângulo e o reflexo de como você vai ser visto, né? Assim, né? E a coisa da luz, que eu acho que é fantástico, é você não iluminar muito, mas não é para ficar escuro, é só para despertar a fantasia e a criatividade de quem assiste, porque a pessoa completa a imagem. Se ela não vê tudo, se ela vê só metade, a outra ela completa com o imaginário dela. Então, e gera curiosidade. Eu não estou enxergando direito. Então, né, a gente vai, quando não enxerga direito, você fica, prende a atenção né, a nossa atenção, o não iluminar completamente. Então, você criar nuances, né? De não, um pouquinho de cá, um pouquinho de cá, uma coisa ali, e isso vai despertando a criatividade de quem está assistindo. E a minha também, que eu acho legal, assim, acho divertida. E essa coisa da... Eu também sou muito ligado à luz. Luz, para mim, ela já vem aqui, eu já vou pensando, eu vou em cima... Aliás, eu vou embaixo da luz, né? Mas só falando dessa coisa do afeto, na verdade, pela fala dele, e bateu em mim, a gente cria porque nós somos afetados. O que te afeta, tem uma hora que você fala, vou ter que falar disso. Eu vou ter que falar. E a sua forma de falar. Portanto, eu acho isso é arte, né, gente? A arte é isso. Eu vou ter que falar disso, me afetou, senão você escreveria um texto belíssimo e pronto. A sua forma de manifestar o que te afeta é essa. E é uma forma belíssima. É uma forma belíssima. E só a hora que você fala do último espetáculo seu, o mais recente, e que você fala dessa modulação... Polo viajante. O afeto mesmo. E isso chega à dança. O afeto. É o afeto. É o último. Isso chega à dança. E é um conceito fundamental. É o mais básico da dança. Lá, estou falando, da onde vem a palavra dança? Lá do sânscrito, tam. Tam é modular as tensões no seu corpo. Isso é dança. Né? E como isso é rico, né? E eu acho que talvez o que eu mais vi seu foi o Epifania. O Epifania foi o que eu mais, assim, né? Uhum. E eu vi agora o afeto, né? Obviamente o teaser, e como existe, como você foi afetado pelo Ohad Naharim. Interessante. Como você foi afetado. Tá? Interessante. Mas é isso, é isso que passa. Agora, eu só queria perguntar uma coisa importante, que eu fiquei muito emocionado quando eu te vi no elenco do Quarup. E Quarup é um marco nesse país, da dança. Né? Como foi? Porque foram a comemoração dos 40 anos, né? Foi. Né? Como foi essa coisa de entrar
Nessa história, porque, na verdade, Quarupo já não é nem mais uma coreografia, é uma história. Como é que foi isso para você no Quarupo? Foi engraçado. Em 2009, quando eu vim para São Paulo, eu entrei no estágio, eu dancei Quarupo. Ali foi uma experiência. Mas depois, 5 anos, não sei, 7 anos depois, aí dancei de novo na comemoração dos 40 anos. E aí o quanto essa coisa da maturidade, é de vivência mesmo, né? Você vai vivendo, você vai sendo afetado pela vida e os poros vão se abrindo mais para o entendimento, assim, das coisas, né? E, então, a segunda vez, assim, nessa comemoração dos 40 anos, eu acho que foi muito mais intensa e é isso que você falou mesmo, parece que você até se desconecta do eu, assim, de estar ali, porque você faz parte de uma história, assim, então não tem o eu ali, sabe, dançando, do bailarino, você está ali conectado com a arte e também com a questão, né, dos índios, então eu chorei muito, assim, nesse dia da comemoração, quando a gente cai no chão, né, a última cena, todos vão caindo, né, nossa senhora, foi uma emoção, e pensando, é isso, né, é por isso, né, que a gente é louco e faz dança, e vai se enfiando na arte, porque não tem preço, né, esse tipo de recompensa emocional, não se consegue em nenhum outro âmbito de vida, assim, né, fazer parte disso, né, desse todo. E o maestro e a dona mágica, gente, você tá numa conversa, assim, de café da manhã com eles, você tá aprendendo. Você vai ali antes da aula, tomando um cafezinho, eles assim, aprendizado, é coisas. É uma riqueza de vida, de humanidade, que não tem explicação, assim. Sou muito grato, muito fã deles, e eles têm um papel fundamental para o que a gente vê de dança hoje, né, no Brasil. Fundamental. Não se pode falar em dança nesse país sem falar nesses dois, acabou. Isso está na história. Com certeza. João, o papo coreográfico está muito bom, mas eu vou convidar todos para a gente encerrar por hoje. Muitas coisas, né, foram ditas e muito rico. Então, eu quero agradecer a presença do Vinícius, por ele ter aceitado esse convite aqui com muita humildade. Agradeço ao Eduardo, que, assim, é um grande apoio que a gente tem aqui no Papo Coreográfico. Tenho muita gratidão e amor pelo Eduardo. E então a gente encerra por hoje agradecendo a Mônica Debs, nossa secretária de Cultura, e Alexandre França, nosso diretor de arte, que nos dão o maior apoio nesse programa. E uma boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado.